Então, pessoal, seguindo aqui e já na reta final do nosso conteúdo, na nossa ementa, ainda com ações autônomas de impugnação, a gente para falar aqui agora de habeas corpus e mandado de segurança na esfera processual penal. Pessoal, começando pelo habeas corpus, o HC está lá previsto no artigo 647 a 667 do Código de Processo Penal, na parte que trata dos recursos, no título que trata dos recursos, e exatamente como a revisão criminal está mal alojado, está mal localizado, porque o habeas corpus não é recurso criminal. Exatamente como a revisão, habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, inclusive com previsão constitucional. No artigo 5º, inciso 58 ou 68, eu vou trazer aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Nessas horas aqui, às vezes, para achar é um saco. Mas vamos lá, a gente chega lá. Artigo 5º, inciso 58. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Detalhe, pessoal, o habeas corpus só é cabível se houver prisão ilegal ou ameaça à liberdade de locomoção, a ameaça concreta, a iminência de uma ameaça concreta à liberdade de locomoção. Ok? Natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, com previsão constitucional, como a gente acabou de ver, pode ser impetrado a partir do inquérito policial, durante todo o tramitado do inquérito, todo tramitado a ação penal, pode ser a qualquer momento impetrado o habeas corpus. E eu falei que ele não pode ser considerado recurso e pelas seguintes razões. Nós temos aqui 4 delas para falar e exatamente comprovar de que o habeas corpus não pode, em hipótese alguma, ser considerado um recurso. Primeira delas, o habeas corpus não depende de uma prévia ação, não depende da existência prévia de um processo, já que ele é uma ação autônoma de impugnação, ela é uma ação de conhecimento. Então, o habeas corpus não precisa haver um processo anteriormente para que haja a sua impetração, diferentemente do recurso, que é o desdobramento de uma ação processual penal anterior, o desdobramento de uma relação processual anterior já existente. O habeas corpus pode ser impetrado a qualquer momento, como a gente viu, e independe da existência de um processo anterior. Além disso, o habeas corpus pode ser impetrado em face de decisões judiciais e de atos administrativos. Perfeitamente possível. Já o recurso não. O recurso tem que ser interposto para impugnar decisões judiciais. Lógico que a gente sabe que existe os recursos na esfera administrativa, mas aqui a gente está se tratando na esfera judicial. E recurso judicial só impugna decisão judicial. O habeas corpus não, pode impugnar atos administrativos. Além disso, o HC pode ser impetrado até mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a gente viu que o HC pode ser impetrado, inclusive, para conceder efeito suspensivo à revisão criminal. Na aula de revisão a gente falou sobre isso. Então, ao contrário do recurso, o recurso está sujeito à preclusão temporal, ele tem que ser interposto antes do trânsito em julgado. O habeas corpus não. Pode ser antes, pode ser depois. E, por fim, para diferenciar, o recurso é um desdobramento da relação jurídica processual que já estava em andamento, como eu falei. E o habeas corpus é uma ação nova, uma ação de conhecimento, uma ação que independe dessa relação processual. Eu acabei falando essa regra, foi na primeira lá, agora há pouco, mas esses 4 regras diferenciam o habeas corpus da revisão, do recurso. Então não há que se considerar o habeas corpus como um recurso. Quais são as espécies de HC? Vou falar aqui HC ou habeas corpus. Quais são as espécies? Nós temos 4 espécies de habeas corpus. O liberatório, o trancativo, o preventivo e o habeas corpus suspensivo. Então, são essas 4 espécies, pessoal. Habeas corpus liberatório, o preventivo, o trancativo e o suspensivo. Vamos falar de cada um deles para a gente explorar aqui. O que significa o habeas corpus liberatório? Está lá no artigo 660, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Esse habeas corpus ele é interposto para liberar a pessoa.
ou seja, ele é interposto depois da constrição ilegal, depois que houve a prisão ilegal, depois que houve o constrangimento ilegal. Aí impetra-se um HC para pedir a expedição de um alvará de soltura. O pedido no habeas corpus liberatório é a expedição de um alvará de soltura, porque a constrição já foi consumada. Portanto, ele visa liberar a pessoa por meio de um alvará de soltura. Então, pessoal, e quando é que há aí uma constrição ilegal? Quando é que a prisão é ilegal? E aí a gente pode elencar uma série de hipóteses, mas aqui eu posso mencionar tranquilamente que a prisão se torne ilegal e é um constrangimento ilegal ao acusado ou ao investigado, quando não houver justa causa para a ação penal, quando a pessoa ficar presa por muito tempo e caracterizar excesso de tempo, excesso de prazo na prisão, isso gera constrangimento ilegal e dá ensejo a um habeas corpus, quando a autoridade coatora for incompetente para processar e julgar a pessoa e determinou a sua prisão, quando cessar as razões da prisão, a pessoa foi presa para garantir a instrução processual que ela estava obstruindo. Terminou a instrução, o juiz tem que liberar automaticamente. Não liberou, HC, porque cessou o motivo da prisão. Quando o crime for afiançável e não se admitir o pagamento de fiança, HC também, com relação a essa resistência. E uma série de outros fatores. Quando o processo for nulo e a pessoa está presa, quando estiver extinta a punibilidade e ainda assim a pessoa está presa. E algumas outras que são aí previstas, que são vários exemplos, mas que fundamentam o habeas corpus preventivo, aliás, perdão, o liberatório da mesma forma. Liberatório porque visa liberar a pessoa da prisão, que já foi ocorrida, por meio de uma expedição de um alvará de soltura. Já o habeas corpus preventivo, pessoal, a prisão, artigo está lá no 660 do Código de Processo Penal, a prisão não foi efetivada, mas está na sua iminência concreta de ocorrer. Há uma iminente e séria possibilidade do acusado, do investigado ser preso, e ele, para que não seja realmente detido, impetra um HC, esse HC é chamado de HC preventivo, e visa aí, tem como pedido a expedição de um salvo-conduto, diferente do HC liberatório. No preventivo se pede a expedição de um salvo-conduto, porque se a prisão for consumada, ele aí exibe o salvo-conduto e a autoridade coatora é obrigado a deixar que ele continue em liberdade. Ok? Então, no habeas corpus liberatório pede-se o alvará de soltura. No habeas corpus preventivo pede-se um salvo-conduto, porque a prisão não foi consumada, mas está na iminência de acontecer. Temos também um habeas corpus suspensivo. Percebam, suspensivo, pessoal, é aquele habeas corpus que a prisão não foi efetivada, mas houve a expedição do mandado de prisão. Por exemplo, o MP requeriu a prisão preventiva do acusado, o juiz deferiu, acatou o pedido, determinou a prisão e a expedição de mandado de prisão, o mandado foi expedido, foi lançado inclusive no Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas ela ainda não aconteceu. O que é que o acusado pode fazer? Tomou conhecimento da realidade, impetra um habeas corpus preventivo, pedindo a suspensão do mandado de prisão com a expedição de um contramandado. Esse contramandado vai lhe assegurar a sua liberdade. Aí ele petra um HC no Tribunal de Justiça, o desembargador, se acatar, determina a expedição de um contramandado, a ordem do desembargador prevalece sobre a do juiz de primeiro grau, portanto, esse contramandado vai assegurar a liberdade do acusado ou do investigado. Ok? E aí temos o habeas corpus trancativo. Pessoal, esse trancativo é aquele que visa trancar o procedimento administrativo, que é o inquérito policial, ou até mesmo um processo penal. Um exemplo muito clássico disso, princípio da insignificância. E acreditem, a gente vê alguns processos, alguns julgados na jurisprudência, que pessoa que foi processada por ter roubado 1 quilo de tomate e 2 quilos de cebola. Infelizmente, nesse caso, houve delegado para instaurar inquérito, indiciar a pessoa, houve promotor para denunciar, houve juiz para receber denúncia e o processo nasceu. Aí o tribunal vai lá e tranca, determina a sua extinção e acabou, não se fala mais nisso por meio de um habeas corpus trancativo. Não é comum, só se impetra em situações teratológicas, situações graves, mas que justifica a sua impetração e com isso vai haver o trancamento do inquérito policial ou da ação penal. Ok? Pessoal, uma observação importante. Não cabe habeas corpus contra a lei em tese.
Inclusive, isso é simulado. Não cabe habeas corpus contra a lei em tese. Não cabe também habeas corpus contra a punição disciplinar no âmbito militar. Está lá no artigo 142 do Código de Processo, artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não se discute o mérito da punição militar, da prisão disciplinar, melhor dizendo, prisão disciplinar como punição. Não se discute ela, a Constituição não permite por meio de habeas corpus. Agora, se a autoridade que determinou a prisão disciplinar for incompetente ou houver algum vício de formalidade, aí sim pode haver impetração de um HC. Mas para discutir o mérito da prisão disciplinar, não. Aí não. Não cabe habeas corpus por conta do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Esse artigo aí visa assegurar a hierarquia no âmbito militar e as demais formalidades, né? Isso está na súmula 694 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 694 do Supremo Tribunal Federal. Quando é que há risco de... Quando é que há interesse de agir com relação ao habeas corpus? Exatamente quando houver risco à sua liberdade de locomoção ou quando houver a constrição da sua liberdade de locomoção. Por que eu estou falando isso? Porque, por meio de habeas corpus, visa-se garantir o direito de ir, de vir e de ficar. Ou seja, busca-se garantir, por meio de habeas corpus, a liberdade ambulatorial do acusado. O direito de ir, de vir e de ficar. Por isso que a jurisprudência entende inconstitucional aquele toque de recolher com relação ao menor de idade. Já ouviram falar? Portarias baixadas pelo juiz proibindo que crianças, por exemplo, até 12 anos de idade, não permaneçam nas ruas da cidade. É absurdamente inconstitucional. O STF tem rechaçado isso constantemente e por meio de habeas corpus, porque a criança também tem direito de ir, de vir e de ficar e de permanecer nos logradouros públicos de acordo com a sua conveniência, de acordo com a conveniência da sua família. Enfim, até mesmo, pessoal, nessa época de pandemia, é discutível essa proibição de circulação. E que, por sinal, eu entendo até inconstitucional. É devido, assim, o intuito é benéfico? O intuito é bom? É ótimo, mas constitucionalmente falando, não há base aí, não. Proibir circulação, enfim, eu acho louvável, tanto é que eu me restringo e aconselho todo, mas constitucionalmente é muito discutível. Ok? O objetivo, como falei, é garantir o direito de ir, de vir, de ficar, de permanecer, é garantir a liberdade ambulatorial do acusado, e só há interesse de agir se a liberdade foi cerceada ou se há uma iminência concreta dela ser cerceada. Quem é que pode ingressar, aliás, impetrar um HC? O termo técnico melhor é esse. Quem é que tem legitimidade para impetrar um HC? Pessoal, qualquer pessoa do povo pode impetrar HC, inclusive pessoa analfabeta. Eu estou mencionando isso porque às vezes pode gerar dúvida, mas se vier uma questão nesse sentido, é possível sim. Qualquer pessoa do povo pode impetrar um HC, inclusive analfabeta, e inclusive pessoa jurídica também. Agora, é preciso discernir e diferenciar que no HC existe o impetrante e o paciente, que pode ser a mesma pessoa, mas geralmente não é. Então, impetrante é a pessoa que impetra o HC, constrói ele, dá entrada, assina, e aí espera o resultado da sua análise. Paciente é a pessoa que sofreu a constrição ilegal, que está presa ou que está na iminência de ser presa. Essa é a pessoa paciente. Impetrante é quem ingressa com o habeas corpus, e que pode ser qualquer pessoa. O que se exige é que a pessoa seja identificada, mesmo ela sendo analfabeta. Aí está sendo como é que ela vai assinar? Não assina, bota lá seu endereço, sua qualificação, bota seus documentos e coloca suas digitais. Está identificada pelas digitais. Mas a pessoa do impetrante tem que ser identificada, porque não se admite o HC anônimo. Não se permite a impetração de habeas corpus anônimo. Ok? A autoridade coatora é a legitimidade passiva, é quem tem legitimidade passiva, a autoridade coatora, e isso vai definir muito, em algumas situações, a competência para julgamento do habeas corpus. A autoridade coatora aí pode ser a autoridade judiciária, pode ser o juiz, e pode ser um promotor de justiça, pode ser que é uma autoridade administrativa, pode ser um delegado de polícia, que também é uma autoridade administrativa, e pode ser também um particular. Particular também pode ser autoridade coatora.
A exemplo do médico que não concede alta à pessoa, alta médica, e a pessoa fica detida no hospital sem poder sair. Perfeitamente possível aí a impetração de um habeas corpus, ok? Então, legitimidade ativa, qualquer pessoa do povo, inclusive analfabeto, e pessoa jurídica. Legitimidade passiva, autoridade coautora, que pode ser uma autoridade judiciária, que é um juiz, um desembargador, um ministro, e pode ser também autoridade administrativa, promotor de justiça, um delegado de polícia, um agente policial e um particular, a exemplo do médico. Só um detalhezinho, pessoa jurídica pode ser impetrante do habeas corpus, mas ela jamais pode ser paciente. A gente não tem como cercear a liberdade da pessoa jurídica. Estou falando aqui o óbvio, estou sendo redundante, mas eu prefiro pecar por excesso do que faltar. Então, pessoa jurídica pode ser impetrante, mas não paciente. Ok? É possível deferimento de liminar no habeas corpus? Impetração liminar, a ilegalidade é patente, a pessoa não pode estar presa, tribunal ou juiz pode conceder a liminar. Não há previsão legal, pessoal, nesse sentido, mas doutrina e jurisprudência majoritária entende perfeitamente possível a concessão de medida liminar em habeas corpus, apesar da ausência de previsão legal. Perfeitamente possível, perfeitamente cabível, perfeitamente admissível pela doutrina e jurisprudência. A depender do caso concreto, dá-se uma liminar e aí determina-se a soltura do acusado ou até mesmo a expedição liminar de um contramandado ou de um salvo-conduto. Perfeitamente possível. Algumas hipóteses que autorizam a impetração de habeas corpus. Hipóteses que eu vou trazer aqui para vocês, que na verdade é construção da jurisprudência. Perdão aqui, que eu estou aqui errando tudo. Construção da jurisprudência com relação a algumas situações. Vamos andando aqui, passamos por revisão criminal. E agora, em habeas corpus, vejam bem aqui algumas situações que permitem a sua impetração. Em face de anterior decisão de proposta de suspensão condicional do processo e sujeição do período de prova. Antigamente, tinha um entendimento que não era possível. E a jurisprudência fixou o entendimento que, mesmo em havendo a suspensão condicional do processo, o processo nasceu, mas foi suspenso. Aí haverá aí possibilidade a impetração de HC. Autorização, quando houver autorização judicial ilegal de quebra de sigilo destinada a fazer prova em persecução penal referente à infração a qual seja combinada a pena privativa de liberdade. Determinou-se a ilegal quebra de sigilos. Cabe habeas corpus? Cabe se houver possibilidade de perda do direito de vir. Aí cabe. E na situação em que há decretação de medidas cautelares diversas da prisão, o seu descumprimento, como o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão pode implicar na prisão do acusado, aí pode ser sim impetrado um habeas corpus. Ok? Pessoal, agora, algumas situações não autorizam a impetração de HC. E aí eu quero trazer a vocês novamente, para ficar melhor, conduzir vocês aqui novamente ao material, que inclusive sugiro que dê uma pausa, observem direito, a construção também aqui, tudo simulado, vejam aí. Pessoal, não deixem de estudar as súmulas. Não deixem de estudar as súmulas. Então, assim, persecução penal referente à infração penal a qual seja combinada tão somente pena de multa. Não cabe habeas corpus. A pena é só de multa, não tem possibilidade de prender. Súmula 693 do Supremo. Artigo 28, por exemplo, da Lei de Drogas. A pessoa é presa por conta de estar consumindo drogas ilícitas. Não cabe habeas corpus, porque não tem possibilidade de ser presa, não tem previsão legal de pena de prisão nessa situação. Quando já tiver havido cumprimento da pena privativa de liberdade, súmula 695, cumpriu a pena, já era. Não vai mais ser preso. Então não cabe habeas corpus. Quando houver exclusão de militar, perda de patente ou de função pública, súmula 694 também não cabe HC. Se houver afastamento cautelar do magistrado denunciado, veja bem, houve afastamento do magistrado na esfera administrativa, em face de procedimento administrativo instaurado contra ele, não cabe habeas corpus também. Não cabe. E eu vou pular aqui a letra E, porque não interessa falar agora, só depois. E quando houver perda superveniente do interesse de agir, ou seja, a pessoa aqui impetrou um HC,
estava presa, mas antes do HC ser analisado, ela foi solta. Perda de interesse superveniente na análise do habeas corpus. Aí ele não vai ser analisado, extingue-se sem análise do seu mérito. Pessoal, e quem possui competência para julgar o habeas corpus? A gente falou aqui da legitimidade ativa, da legitimidade passiva, mas quem é que julga o habeas corpus? Primeira coisa, antes de falar da competência, eu quero trazer para vocês 4 regrinhas básicas sobre o habeas corpus, sobre o julgamento dele, sobre a sua competência para analisar as suas alegações. Vejam bem, a competência para processo de julgamento do habeas corpus leva sempre em consideração a premissa de que, aliás, as figuras do paciente e da autoridade coatora. Primeira coisa, análise ou a competência do habeas corpus define-se, via de regra, pela análise da figura do impetrante, do paciente, aliás, e da autoridade coatora. Paciente e autoridade coatora. Essa é a primeira regra. A segunda, em se tratando de autoridade com foro por prerrogativa de função, o julgamento do habeas corpus recai sobre algum tribunal. Sobre algum tribunal. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior. Em se tratando de autoridade ou pessoa com foro por prerrogativa de função. Segunda regra. Terceira regrinha. A competência cessará se houver a cessação da violência. E, já aqui pegando o gancho, se a autoridade coatora é um juiz de direito e há um recurso e o Tribunal de Justiça mantém a prisão, o tribunal passa a ser a autoridade coatora, porque, hierarquicamente, o tribunal é superior ao juiz de direito. Ok? E uma quarta regrinha, que se trata da supressão de instância, quer dizer o seguinte: uma ordem de habeas corpus, para que ela possa ser conhecida, é necessário que haja, para que ela possa ser conhecida pelos tribunais, é necessário que seja analisada antes pelo juiz de direito. Então, para que não haja supressão de instância, para que haja o conhecimento do habeas corpus em tribunais, ou tribunais superiores, é preciso que a análise do caso, melhor dizendo, tenha que ser feita no juiz de primeiro grau. Para que isso? Para que não haja aí a supressão de instância, supressão da primeira instância. E aí, especificamente com relação às regras de competência, eu trago vocês aqui novamente o material para julgar, tratar das regras de competência do habeas corpus, e já salientando aqui com relação à regra número 1, competência de juiz de primeira instância. Este juiz é o juiz das garantias, ali previsto no artigo 3º-B, inciso 12 do Código de Processo Penal, novidade aí da lei do pacote de crime. E o juiz de primeira instância, que é o juiz de primeiro grau, tem competência quando o ato for praticado por um agente policial, um delegado de polícia ou um particular. Aí fixa a competência no juiz de primeiro grau. Quando é que a competência do Tribunal de Justiça ou do TRF, Tribunal Regional Federal? Quando a autoridade coatora for um juiz, um promotor de justiça, juiz estadual federal, promotor de justiça ou procurador da República, ou uma turma recursal do GCRIM. Vejam bem, julgamento pela turma recursal, porque a própria turma recursal tem competência para julgar habeas corpus de decisão do juiz monocrático do juizado especial criminal, ok? Então, Tribunal de Justiça, autoridade coatora, juiz, promotor ou turma recursal. Quando é que a competência do STJ, está lá no artigo 105 da Constituição, perceba, quando a autoridade coatora ou paciente for um governador, desembargador do TJ, TRF, TRE e TRT, membro do Tribunal de Contas do Estado, membro do Tribunal de Contas da União, do município, perdão, membros do MP que oficiem perante tribunais. Aí a competência é do STJ. São autoridades coatora ou paciente. Na condição de coator ou paciente. Então, governador, desembargador do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho. Ok? E demais aí, membros do TSE, TSM e do MP que oficiem perante os tribunais. A quarta regra de competência, que é do Supremo, é definida quando a autoridade coatora ou paciente for o presidente da República, o vice, membros do Congresso Nacional, deputado ou senador, membros dos tribunais superiores, STJ, TST, por exemplo, membros do TCU, Tribunal de Contas da União, e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Isso está lá no 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal.
Pessoal, quando for estudar aqui, dê uma pausa, leia e releia. A fixação fica bem melhor. Leia e releia. Então, assim, essas regras definidoras da competência do habeas corpus, do seu julgamento, são muito importantes. A análise deve passar pelo conhecimento da autoridade coautora e do paciente, e aí definir a competência. Lembrando que no primeiro grau de jurisdição, essa competência passou a ser atribuída expressamente ao juiz das garantias, e que na verdade já era do juiz de primeiro grau a mesma competência aqui do juiz das garantias, só que o juiz das garantias hoje tem função diferente, a competência funcional por pessoa, que todas as diligências até findar-se a investigação são de atribuição dele a análise. Mas, enfim, o HC aí, contra ato de uma autoridade policial, de um agente policial ou de um particular de competência do juiz das garantias. Estou mencionando isso ele porque é novidade e tem que ser dita, né? Pessoal, só para finalizar, uma observação que vem da jurisprudência: se houver interceptação telefônica em andamento, e primeiro que não vai se saber, né? Que é difícil, não tem como. Se vazar é crime. Mas vamos supor que o acusado tomou conhecimento, o investigado. É possível impetrar o HC? Via de regra, não. Impetra-se um mandado de segurança criminal. Mas se houver risco à sua liberdade, no caso concreto, aí sim cabe um HC. Ok? Coisa aí da jurisprudência que é importante a gente sempre tratar e trazer elas aqui. Isso, pessoal, são os principais pontos do habeas corpus. Como eu disse, um resumo aí dos principais pontos que dá para a gente ter uma boa noção. E a gente passa aqui a ver mandado de segurança criminal rapidamente, porque não tem muito o que falar. É uma ação também autônoma de impugnação. Está previsto na Lei 12.016 de 2009, Lei 12.016 de 2009, assim como, e num espectro até maior, no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Eu vou lá com vocês, eu prefiro ir lá, prefiro pegar por excesso. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, tratando aí do habeas corpus e dizendo o seguinte, percebam aqui, do mandado de segurança, perdão. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Pessoal, então o mandado de segurança só é cabível se o direito não for amparado por habeas corpus ou mandado ou habeas data, perdão. Se houver a possibilidade de impetração de habeas corpus ou habeas data, não se impetra mandado de segurança. E quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, tem que ser sempre autoridade pública, ao contrário do HC, que pode ser particular, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público, que se torna autoridade pública. Então, voltando aqui, se for cabível HC ou habeas data, não se impetra o mandado de segurança. Ou seja, ele é uma ação autônoma de impugnação que deve ser encaixada, deve ser impetrada de forma subsidiária, entendeu? Com relação ao HC e ao habeas data. A autoridade coautora necessariamente tem que ser uma autoridade pública, ao contrário do HC. Quem é que tem legitimidade, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, quem é que tem legitimidade para impetrar habeas corpus na esfera processual penal? Aí nós temos o MP, o assistente de acusação, o réu, mas desde que o réu aí, no caso, tenha capacidade postulatória. Ministério Público, assistente de acusação e o réu. Então, pessoal, é bem restrita aqui a legitimidade. MP, assistente de acusação e réu. E tem que haver capacidade postulatória, ou seja, tem que ter a atuação de um advogado, a não ser que o impetrante seja advogado, porque ele próprio possui capacidade postulatória. Ok? Alguns exemplos de mandado de segurança na esfera criminal. Quando o juiz deferir assistência à acusação, o assistente pede ingresso nos autos para funcionar, a vítima pede ingresso nos autos para funcionar como assistente da acusação e o juiz nega. Indeferimento de um pedido de prisão preventiva, indeferimento de acesso do advogado aos autos do inquérito policial, inclusive isso é súmula vinculante, súmula 24, súmula vinculante número 24, e o trancamento de um inquérito policial desde que não haja risco à liberdade de locomoção do acusado. Há uma ilegalidade, mas não arrisca a sua liberdade de locomoção. Aí utiliza-se o mandado de segurança. Ok? Pessoal, fechamos aqui nosso conteúdo, fechamos nossa ementa. Quero agradecer a vocês pela paciência, pela tolerância, pela compreensão, pedir desculpa pela deficiência aqui. A estrutura não é igual, para mim o contato com vocês é bem melhor. Estou morrendo de saudade da sala de aula. Enfim, mas
meio que tivemos aqui nessa crise, tivemos que nos adaptar, assim tem que ser. Espero que realmente, o mais rápido possível, voltemos à sala de aula, porque o calor humano também é muito importante. Me interessa bastante a dinâmica em sala de aula, a discussão em sala de aula, do que aqui pela via virtual. Mas é o caminho que a gente teve. Agradeço a vocês e me coloco à disposição sempre.